Chegamos a este capítulo em nossa peregrinação no Êxodo para lembrar-nos de que estamos tratando desse tema, de que somos peregrinos e estrangeiros em um mundo que não é o nosso, mas que caminhamos, e espero que caminhemos a passos largos para a nossa morada final, a Canaã celestial, a terra do nosso descanso, prometida por Deus, e se é prometida por Deus, é certo que chegaremos lá. Então, no capítulo 20, nós estamos estudando sobre a lei do Senhor, os 10 mandamentos, a lei moral, decálogo, há vários nomes para esse trecho da Bíblia, e nós aprendemos aqui, o princípio é que estes são princípios para uma nova vida. Pessoas que saíram do Egito e agora precisam, fora do Egito, aprender a viver da maneira de Deus e não da maneira que aprenderam a viver lá no Egito. Então, para isso, o Senhor deu para eles os 10 mandamentos, e não apenas para os hebreus, mas deu para nós também, a igreja do Senhor. Eu preciso deixar isso muito claro, o estudo dos 10 mandamentos e a vida prática dele, a observância, a obediência dos 10 mandamentos, não é para que sejamos salvos pela lei, não é uma questão meritória, para que por obras, por obediência, o Senhor se compadeça de nós e resolva nos premiar com a salvação. Não, a salvação foi conquistada na cruz do Calvário. A salvação é por graça, não é por obras. Mas uma vez salvos, uma vez remidos, uma vez alcançados por esta graça maravilhosa e redentora do Senhor Jesus Cristo, há uma nova vida a ser vivida. Os que nascem de novo precisam viver uma nova vida. E esta nova vida tem princípios. E esses princípios, esses princípios estão ordenados aqui na lei do Senhor. Então a lei do Senhor serve para nós como meta, como padrão de vida daquilo que Deus quer que realmente nós vivamos. E nós estamos no 4º mandamento, o último mandamento da primeira tábua, daquela que diz respeito aos nossos compromissos com Deus. Quando Deus pede que nós o amemos, Ele dá aquilo que precisamos fazer como prova de amor. E não é outra coisa senão obedecer, observar esses 4 mandamentos. O grande mandamento que diz amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, ele é o resumo dos 4 primeiros mandamentos. Não ter outros deuses diante do Senhor, não fazer imagem de escultura para adorar, não tomar o nome do Senhor Deus em vão e lembrar-se do dia do Senhor para o santificar. E nós estamos justamente nesse 4º mandamento. Hoje nós vamos observar, em especial, o versículo 9 do capítulo 20 de Êxodo. Está dentro do 4º mandamento e diz respeito aos dias de trabalho. Vamos ler juntos? Êxodo 20, de 8 a 11, este é o enunciado completo do 4º mandamento. Vamos ler juntos? Êxodo 20, de 8 a 11. Leia comigo. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, na semana passada, nós começamos a organizar este enunciado, organizar esses mandamentos, esse mandamento, e nós fizemos da seguinte maneira. Primeiro, há uma ordem. A ordem aí é, lembra-te do dia de sábado. Há um propósito para isso. Qual é o propósito? Separar o sábado, o dia do descanso, dos outros dias da semana,
para que ele seja realmente santo, para santificá-lo ao Senhor. O sábado é do Senhor e para o Senhor. E depois nós vimos que há um modo, há uma forma para que nós possamos de fato guardar o dia do Senhor. E que forma é essa? 6 dias de trabalho, 1 de descanso, o sábado do Senhor, e isso deve abranger toda a minha casa. Essa é a forma como Deus manda eu guardar o dia do Senhor, lembrar-me do descanso. Eu preciso trabalhar 6 dias, então descansar 1, e toda a minha família está envolvida nisto. Semana passada nós vimos a razão por que precisamos observar este mandamento. Esse é um dos mandamentos mais difíceis de nós guardarmos e compreendermos a necessidade de guardá-lo. Qual é a razão? A razão é que isto foi estabelecido na criação. Deus criou o homem também para o descanso. O próprio Deus descansou. E nós, que somos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós, para imitar a Deus como representantes dele neste mundo, nós também temos que descansar. E dar descanso a tudo aquilo que está debaixo da nossa autoridade. Este é um compromisso que nós temos como criação de Deus. Não apenas isso, mas Cristo, a redenção, é para nós este grande descanso do Senhor. Então, quando nós observamos o dia de descanso, na verdade nós estamos anunciando, estamos ilustrando o que Cristo fez por nós. Nós estamos ilustrando aquela mensagem, o convite de Cristo, quando nos chama a irmos a Ele e colocarmos diante dEle as nossas fadigas e cansaços e assim termos descanso para a nossa alma. E finalmente nós vimos que o descanso, ele é um prenúncio do descanso escatológico, do descanso eterno, quando Cristo voltar, restaurar todas as coisas, instaurar definitivamente o seu reino, e então ele nos dará descanso. Então o sábado anuncia o sábado celestial, que pela graça de Deus todos nós iremos gozar, assim que morrermos nessa vida, ou pela graça de Deus, e eu espero que seja assim, que Cristo volte antes de nós morrermos, e assim estaremos com Ele em seu descanso eterno. É por isso que é importante, esta é a razão porque nós precisamos observar o sábado. Hoje nós vamos ver o modo. E o modo diz, vamos começar a ver o modo. Nós vamos falar sobre o trabalho. O modo diz que para eu observar o dia de descanso, eu primeiro tenho que trabalhar 6 dias. Há uma ênfase muito grande quando se expõe o mandamento, o 4º mandamento, no descanso. E de fato, o objetivo do 4º mandamento é justamente de que nos lembremos, que guardemos o descanso. Mas o 4º mandamento não fala apenas de descanso, ele fala de trabalho também. Porque, na verdade, só tem direito a descanso, de fato, quem trabalha. No Éden, quando Deus criou todas as coisas, Moisés ele deixa muito claro isso, Deus descansou de quê? Da obra que fez. Ele descansou de 6 dias de trabalho. E esse é o princípio eterno que rege esse mandamento. 6 dias de trabalho com 1 dia de descanso. Então, os 6 dias de trabalho são importantes. Então, nós precisamos justamente saber disto, que Deus criou o trabalho. E criou o homem para o trabalho. O 6º mandamento, o 4º mandamento, diz: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Portanto, é importante que encaremos o trabalho de forma bíblica, a fim de glorificarmos a Deus por meio dele. E é disso que nós vamos falar. Deus criou o trabalho e criou o homem para o trabalho. Na criação, esse é o nosso primeiro ponto aqui, como Deus criou o trabalho lá na criação.
Primeiro, a primeira coisa que nós temos que entender é que o próprio Deus trabalhou e trabalha até hoje. Deus trabalhou e trabalha até hoje. Nós somos criados à semelhança de Deus, fomos chamados na criação para sermos representantes de Deus na terra. Então é importante saber que no caráter de Deus, do próprio Deus, há um compromisso com o trabalho. Deus trabalhou e trabalha até hoje. Gênesis 2, de 1 a 3, nós já lemos esse texto. Abra sua Bíblia para você observar o que está escrito aí. Diz assim: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o exército, e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Observe quantas vezes a palavra obra aparece aí. 3 vezes em 3 versículos. Todos eles têm a palavra obra associada a Deus e associada ou como justificando o fato de Deus ter descansado. Porque antes ele fez toda a sua obra, porque ele realizou uma obra, porque Deus fez a obra do Criador. Enfim, Deus descansou naquele instante da sua obra de Criador. E de fato, como Criador, ele não trabalha mais. Mas não quer dizer que Deus parou de trabalhar. Se você for a João 5,17, abra sua Bíblia aí. João capítulo 5, verso 17. O Senhor Jesus Cristo fala do fato de que Deus trabalha ainda. Está escrito assim: mas ele, Jesus, lhes disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Quais outros trabalhos Deus está realizando e que Cristo está realizando? Deus é o nosso provedor. Deus não apenas criou o mundo e o deixou à sua mercê. Deus criou o mundo e providencia para que este mundo continue existindo. A palavra de Deus diz que o mundo está seguro nas mãos de Deus, pela sua palavra. Ou seja, o fato de cada novo amanhecer, cada dia que você come, o fato de você ter o ar para respirar, água para beber, um ambiente favorável, enfim, tudo isso acontece porque Deus ainda trabalha, porque Deus trabalha como o nosso provedor, o nosso sustentador, o nosso redentor, aquele que atende às nossas orações, o nosso ajudador, enfim, Deus trabalha como aquele que planejou desde a eternidade e está executando o seu plano. O que Cristo quer deixar claro é que não há um ócio no céu, que diferentemente do que acontece no mundo, que à medida que as pessoas vão galgando os degraus cada vez mais altos, elas querem se abandonar o trabalho e mandar outros fazerem o trabalho por ela. Deus, Ele mesmo está envolvido com a sua obra e Ele mesmo está trabalhando. E sabe o que é consolador nisso? É que esse trabalho tem um propósito. O trabalho de Deus, todo ele, é para o nosso bem. Deus não descansou ainda da sua obra, Deus não parou ainda de trabalhar, porque Ele está cuidando de nós. Porque Ele está nos assistindo em nossas fraquezas, porque Ele está providenciando para as nossas necessidades, porque Ele está providenciando amor, esperança, fé, porque Ele está nos sustentando de todas as formas. Ele está controlando o mundo de forma que tudo que aconteça seja para o nosso bem. Deus tem um compromisso com o trabalho que assumiu, o trabalho de cuidar do seu povo. A partir daí, como um Deus trabalhador e que faz o seu trabalho com diligência, com excelência, Deus ordenou ao homem que ele trabalhasse também. O trabalho é um mandamento de Deus, é um mandato cultural. Deus fez o homem para que ele trabalhasse. Volte para Gênesis, no capítulo 1, verso 28.
E você vai encontrar nesse versículo a expressão disso que é chamado mandato cultural. A ordem, a delegação que Deus deu ao homem para que ele faça alguma coisa, para que ele trabalhe. Observe aí, Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Essa ordem de sujeitar e dominar é a ordem justamente para o trabalho. E como é que nós sabemos o que é sujeitar e dominar? Porque dessa maneira nós podemos até pensar, Deus fez um mundo para que o homem ficasse em um trono e o mundo o servisse, porque agora ele vai dominar o mundo e vai sustentar o mundo. Não tem nada a ver com isso. Lá no capítulo 2, verso 5 de Gênesis, está explicado o que quer dizer sujeitar e dominar. Gênesis 2, 5. Veja só. Não havia ainda nenhuma planta no campo, na terra, do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Agora vá para o verso 15. Observe aí. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. O que significa dominar a terra e sujeitar? Significa cultivar e proteger. Trabalhar. Mandato cultural. Deus fez o homem e fez um mundo para o homem para que ele trabalhasse nesse mundo, cultivando e protegendo este universo criado por Deus. É por isso que nós afirmamos biblicamente que Deus fez o homem para o trabalho. O homem, ele deve buscar o trabalho, porque este é o propósito de Deus para a vida dele. A ordem de sujeitar a terra, de dominar, é justamente este cuidado que o homem deve ter, é o trabalho do homem. Na criação, o trabalho é feito para Deus. Quem foi que contratou o homem? Deus. Adão iria trabalhar sem patrão? Não, havia um patrão. Deus contratou o homem para aquilo. O trabalho, então, era para quem? Era realizado em favor de quem? Em favor de Deus. Na criação, o princípio do trabalho é: o trabalho é feito para Deus, para a glória de Deus, como obediência a Deus. O trabalho era uma bênção, porque diz assim: Deus os abençoou e disse: sujeitai a terra, dominai. Isto é uma bênção do Senhor. Por isso nós olhamos para a criação e vemos que o Senhor fez tudo muito bom, e dentro desse tudo muito bom está o trabalho, a oportunidade de trabalhar para o Senhor na terra. O homem, feito à imagem de Deus, o revela ao imitá-lo como um trabalhador diligente e excelente. A tarefa de Adão era mostrar o caráter de Deus para a criação, para Eva, para seus filhos, quando ele multiplicasse. E como ele faria isso? Uma das formas de mostrar o caráter de Deus é realizando o seu trabalho de forma diligente e excelente, assim como Deus o fez quando criou o mundo. Mas então veio a queda. A queda é um outro ponto importante, porque muita gente acha que trabalho é coisa do diabo. Foi o diabo que inventou o trabalho, né? Ou então pensa que o trabalho é um castigo de Deus, porque a gente caiu. Muita gente imagina o Éden e até o próprio céu como esses programas humorísticos os descrevem, como um lugar de ociosidade total, onde se tem lá um redário
e está todo mundo pelado, deitado nesse redário, comendo as melhores frutas, e ninguém faz nada. E esse é um pensamento completamente absurdo. Nem na criação, nem na consumação, quando formos glorificados, haverá o tal ócio. Nós lemos em Apocalipse, os seus servos os servirão. Nós sempre iremos trabalhar. Nós sempre estaremos servindo a Deus. O que acontece com a queda é que o trabalho mudou. Observe, Gênesis 3,17. Abra sua Bíblia aí. Gênesis 3,17. Até o verso 19. Veja o que está escrito. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste a árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Ponto. Consequências disso. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Veja, aqui fala que o homem, para se sustentar, vai ter que lavrar o solo, vai ter que trabalhar com a terra. Isso é uma novidade? Não. Nós vimos que Deus, no Éden, chamou o homem para quê? Para cultivar o solo, para guardar a terra. A questão é que agora o trabalho, ele está associado também ao sofrimento. A terra já não dará o seu fruto com o vigor que daria antes. O trabalho, até na própria visão do homem, se torna penoso, exaustivo, frustrante muitas vezes. Não é que o trabalho é uma maldição, mas é que o trabalho foi contaminado pela queda. O pecado associou ao trabalho, que era uma bênção, e é uma bênção, ele associou ao trabalho todas essas coisas ruins: sofrimento, privações, frustrações. Ou não é assim muitas vezes? O trabalho se torna mais ligado às fadigas do que muitas vezes ao benefício que ele pode trazer. Então o trabalho em si mudou, ele está associado com o sofrimento. A outra coisa que a queda trouxe é a relação do homem com o trabalho. Antes o homem via o trabalho como algo sendo feito para Deus. Deus me convocou, Ele me delegou cuidar da terra, protegê-la. Esse é o meu papel aqui. Eu faço para Deus, para a sua glória. Se o fizer, o Senhor será glorificado, Ele será visto em minha vida. Mas aí a relação do trabalho com o homem na queda mudou. Por exemplo, eu alistei aqui algumas coisas que são fáceis de nós notarmos nessa relação do homem com o trabalho. Há os que veem o trabalho como uma maldição. Trabalha, é até diligente no trabalho, mas ele não tem nenhum prazer nisso. Ele acha que está ali cumprindo um castigo, está purgando os seus pecados, porque o ideal mesmo é que se vivesse em descanso eterno. Essa é uma visão errada do trabalho, de que o trabalho veio para amaldiçoar a gente. Não, na verdade não. O trabalho também foi amaldiçoado, ele em si não é uma maldição. Há também os que tentam evitar o trabalho, os preguiçosos. Tem aqueles que querem contornar o trabalho de qualquer jeito, querem evitar o esforço de qualquer jeito. Quem gosta de Chaves, tinha lá um carteiro no Chaves, eu esqueci, Jaiminho, né? E ele tinha uma frase, né? Ele tinha um bordão, né? É para evitar a fadiga. Então, Jaiminho, pega a carta aí dentro da sua bolsa. Eu não posso, eu quero evitar a fadiga. E ele não andava ele tinha uma bicicleta de carteiro, mas ele não andava, ele empurrava. Por que você não anda na bicicleta? Para evitar a fadiga. Enfim, ao preguiçoso, essa relação de que o trabalho deve ser evitado a todo custo, a lei do menor esforço. E você conhece algumas pessoas assim. Uma outra coisa, aos que trabalham além do necessário. Os americanos têm uma expressão que é workaholics, viciados em trabalho.
trabalham além do que precisam, do que é necessário, estão sempre buscando uma nova atividade, ocupados o tempo todo. Essa é uma relação errada com o trabalho, uma vez que nós temos que ter o descanso. Aos que veem o trabalho de forma redentora. O que isso quer dizer? Basta você lembrar-se da história na Torre de Babel. Na Torre de Babel, Nimrod, ele envidou todos os seus esforços, reuniu pessoas para, por meio do trabalho, construir uma torre que seria a redenção deles. A torre é uma torre não por qualquer motivo. A torre é descrita como algo que foi construído, revestido com betume, o que nos remete à arca. O que eles estavam pensando? Bom, no passado, Deus destruiu todas as coisas e só se salvou com água, e nem o monte mais alto conseguiu dar salvação para as pessoas, só quem estava na arca. Isso não vai acontecer novamente. Nós vamos construir uma torre tão alta, mas tão alta, que mesmo que Deus queira inundar novamente a terra, ela irá nos salvar. E muita gente pensa o trabalho dessa maneira: eu vou trabalhar para mudar a minha vida. É isso que muitas vezes famílias pobres colocam na cabeça dos seus filhos. Você precisa trabalhar para mudar de vida. Você precisa trabalhar para não passar pelo que nós estamos passando. E é verdade, o trabalho nos permite desenvolver, o trabalho nos permite ter sonhos e realizar sonhos. Mas o trabalho não pode ser visto como o instrumento que irá nos redimir, que irá transformar as nossas vidas, do qual nós dependemos para ter uma vida perfeita, a vida que sonhamos. Porque quando é assim, nós desviamos toda a nossa energia, que deveria ser para a glória de Deus, para o trabalho apenas. São visões erradas que a queda trouxe para o trabalho. A visão da criação o trabalho é para a glória de Deus. Por isso ele é bom, por isso ele é uma bênção, esse é o propósito dele. A redenção, então, nos dá a relação correta. Nós, pessoas, depois da queda, redimidas pelo Senhor, nós temos uma nova visão sobre o trabalho. E qual é essa visão? Efésios 6, abra sua Bíblia, 5 a 7. Ele nos dá a visão que deveria ter sido aquela da criação, se nós não tivéssemos caído. A visão de que o trabalho deve ser realizado, mesmo em um mundo caído, mesmo com patrões ruins, mesmo com salários ruins, porque se escreve aqui a escravos, pessoas não assalariadas, mas ele deve ser encarado como algo feito para a glória de Deus. Efésios 6, de 5 a 7, diz assim: quanto a vós outros, Paulo está falando a redimidos aqui, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens. Segundo Paulo nos ensina aqui, a palavra de Deus nos ensina, então o trabalho que realizamos, ele é feito de fato para quem? Para Deus. Nós trabalhamos como para o Senhor. E não importa qual seja o seu trabalho, se ele for digno, logicamente, não importa as condições que você decidiu, assumiu aceitar, não importa o seu salário, não importa até se não há reconhecimento do seu patrão, logicamente não há nenhum problema em fazer reivindicações, mas isso não deve afetar a qualidade do seu trabalho, porque o seu trabalho não é algo que você faz para o seu patrão, não é algo que você faz para você mesmo, mas é um ato de adoração a Deus. A excelência do seu trabalho
ela não é para apenas beneficiar a você mesmo e aquele que lhe contratou, mas é para a glória do Senhor. Faça como para o Senhor. Paulo repete o mesmo conceito em Colossenses 3, 22 a 24, quando diz assim: servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Quem é o Senhor de fato a quem servimos? É Cristo. Então, meus irmãos, nós temos que olhar para o nosso trabalho como uma bênção que tem uma função principal, primordial: a glória do nome do nosso Senhor. É por isso que nós não podemos fazer o trabalho de qualquer maneira. Nós temos que ser diligentes nisso. Na redenção, a visão sobre o trabalho é reformada. Este é entendido como um ato de adoração a Deus, algo que se faz para Ele, para a sua glória. Podemos dizer que assim como o descanso é do Senhor, o trabalho também é do Senhor e para o Senhor. Observe o 9º mandamento, o 4º mandamento, versículo 9. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. É o princípio redentor, lá no Antigo Testamento, dizendo: vocês precisam trabalhar com diligência no tempo reservado para isso. Uma visão redimida a respeito do trabalho nos levará ao entendimento de que todo trabalho digno glorifica a Deus, mas para isso precisa ser realizado com diligência e excelência. Algumas aplicações para este primeiro ponto aqui, sobre o trabalho, a teologia do trabalho na Bíblia, que eu gostaria que você guardasse em seu coração, para que você não saia daqui apenas com as informações, mas para que você entenda o que isso significa na prática, na sua relação com o seu trabalho. Primeira coisa: cristãos não podem ser maus trabalhadores. Cristãos não podem ser maus trabalhadores. Alguém me disse semana passada que o chefe na sua empresa desconfia de todos os crentes, porque está estigmatizado que crente é preguiçoso. E não é o único lugar que eu ouvi falar sobre isso. De serviços domésticos aos trabalhos mais avançados, as multinacionais, eu ouço falar sobre isso, de que crentes, geralmente, via de regra, são as piores pessoas para se lidar no trabalho. São preguiçosos, mentem, fazem mau uso do tempo, são puxa-saco às vezes. Isso não cabe para cristãos. Essa relação do trabalho desonra a Deus. Nós somos representantes de Deus na terra, somos seus embaixadores. Isso significa que a nossa vida anuncia quem é Deus. Nós falamos aqui do 3º mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. A reputação que Deus criou na Bíblia é de um trabalhador excelente, diligente, que fez toda a sua obra, e só depois que fez toda a sua obra, ele encontrou descanso. E aí nós, como embaixadores de Deus, representantes dele na terra, nós temos que ser trabalhadores que representem o caráter trabalhador de Deus. O meu professor de teologia sistemática, ele usava uma frase emblemática para mim. Ele falava assim: o combinado não sai caro. Então, tem muita gente que entra no trabalho, faz um acordo nesse trabalho, e depois, estando lá dentro, quer ir contra o acordo. Ele diz que o acordo é prejudicial.
E então começa a ficar moroso, começa a ficar preguiçoso, começa a dar trabalho ao invés de trabalhar. Capítulo 15 do livro de Salmos diz que aquele que entrará no santuário do Senhor é aquele que jura com dano próprio e não volta atrás. Se você aceitou as condições que lhe foram dadas, honre a Deus com o seu trabalho. Se você acha que não dá para você, saia. Mas jamais tome o viés de ser um mau trabalhador. Cristãos não podem ser maus trabalhadores. A redenção não nos permite fazer isso. Uma segunda aplicação, o cristão não pode ver o trabalho como apenas realização pessoal e profissional. Esse é um outro problema. Nós, muitas vezes, via de regra, nós pensamos no trabalho como realização pessoal, profissional. E aí está o erro, porque quando eu vejo o trabalho como realização minha, eu estou disposto a fazer qualquer coisa nesse trabalho. Eu estou disposto, às vezes, a ser desonesto, eu estou disposto a quebrar princípios, eu estou disposto a, inclusive, trabalhar além do que é saudável fazer. Eu estou disposto a negociar a minha família, negociar a minha religião, porque eu quero ter uma realização. Eu quero ser um profissional reconhecido, realizado. Mas esse não é o ponto central do trabalho. O ponto central do trabalho é o da criação e o da redenção. Eu trabalho para a glória de Deus. Isso é o principal. Não é que você não deva buscar a realização pessoal e profissional no seu trabalho. Mas antes disso, a primeira grande realização do trabalho é que Deus seja glorificado. Quando o meu trabalho, eu quero que você olhe para mim e observe o que eu vou dizer agora. Nós estamos falando do quarto mandamento, mas você vai ver que o seu trabalho pode quebrar o primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Então veja só, quando o meu trabalho, ou a forma que eu o realizo, não glorifica a Deus, meu trabalho se tornou um ídolo. Ele se tornou um ídolo. Consequentemente, eu quebrarei o primeiro e o quarto mandamento. Se o seu trabalho invade, rouba a glória de Deus, se o seu trabalho lhe afasta de Deus, se o seu trabalho prejudica a sua família, se o seu trabalho prejudica a sua saúde, se o seu trabalho prejudica a sua moral, se o seu trabalho prejudica você em qualquer coisa que diz respeito à glória de Deus, e você continua apegado a esse trabalho, ou a forma como você está realizando esse trabalho se tornou um ídolo. Ele tomou o lugar de Deus na sua vida. Você está servindo a Ele, e não mais esse trabalho tem sido para a glória de Deus. Quando nós encaramos o trabalho da forma como Deus o vê, e o criou para nós, nós observamos que a maneira certa de nos relacionarmos com o trabalho é para a glória do Senhor. Agora voltemos lá para Êxodo, no capítulo 20, para nós observarmos algumas coisas a partir do princípio que nós já estabelecemos aqui na criação e na redenção. Trabalho para a glória de Deus. Então, o quarto mandamento, ele estabelece uma relação entre tempo e o trabalho a ser realizado. Tempo e o trabalho a ser realizado. O que isso quer dizer? Observe o versículo 9. 6 dias, tempo. Trabalharás e farás toda a tua obra. O quarto mandamento me diz que em 6 dias eu tenho que realizar toda a minha obra. Existe uma relação entre trabalho e tempo. Qual é o ponto aqui? O ponto é
que para guardarmos o dia do Senhor, este é o mandamento, lembra-te do dia de sábado para o santificar, ou o dia do Senhor. O ponto é, para guardarmos o dia do Senhor, precisamos dimensionar o nosso trabalho de forma que ele possa ser realizado em 6 dias. O meu trabalho, a obra que eu tenho que realizar, se eu quero ser obediente ao mandamento do descanso, eu preciso ser diligente e sábio para organizar o meu trabalho dentro do tempo que está determinado para ele. Quais são? 6 dias. Essa é a relação lá no 4º mandamento entre trabalho e tempo. Agora, seja sincero comigo. Quem está aqui hoje que tem trabalho da semana passada que vai ser levado para a próxima semana? Levanta a mão aí, por favor. Pouquinha gente, rapaz. Como vocês são? Marquinhos, aí tem 2 mãos levantadas, né? Agora vamos lá. Com que frequência isso acontece? 1, 2 vezes? Isso é o corriqueiro na sua vida? Você já parou para pensar por que o trabalho da semana passada não foi completamente realizado a ponto de você ter que levar mais trabalho para a semana que vem? O mesmo trabalho para a semana que vem? Ok. Agora, quem aqui já teve que usar o domingo, o dia de descanso, para fazer o trabalho que não foi realizado na semana de trabalho? Olha como aumentou o número, né? Por que será que isso acontece? Por que será que isso acontece? Será que isso é comum? Será que isso é o natural da vida? Ou será que nós estamos falhando em alguma coisa que não nos permite colocar o trabalho dimensionado corretamente para o tempo que nós temos para trabalho? Porque Deus ordenou assim. Ele mesmo fez assim. 6 dias de trabalho, 1 dia de descanso. Então, eu fiz aqui uma lista de coisas, alguns pecados que estão associados ao fato de não conseguirmos realizar toda a nossa obra no tempo certo, em 6 dias de trabalho. Primeira coisa que eu coloquei aqui: assumir mais responsabilidades e tarefas do que as que realmente cabem no tempo que temos. Sabe o que é? Isso é uma estatística de 10 anos atrás, se não me engano. Um jornalista inglês, ele fez um levantamento sobre o tempo. Eu comecei a falar alguma coisa aqui na semana passada sobre isso. Apesar de hoje nós termos muito mais máquinas que façam o nosso trabalho, nós temos muito menos tempo para fazer o trabalho. Apesar de termos carros, nós andamos mais devagar do que se andava em São Paulo, por exemplo. Se anda mais devagar hoje do que se andava no começo do século XX. A média de velocidade no trânsito em São Paulo hoje é a velocidade de uma carroça, 18 km por hora. Nós temos e-mail, internet, nós temos mensagem instantânea e estamos sempre sem tempo. Estamos sempre sem tempo. Então imagine o seu tempo como uma estante. Você tem 2 prateleiras. Em uma prateleira você pode colocar 6 livros. Uma segunda prateleira só cabe 1 livro. Então você coloca ali naquela estante de 6 livros. Trabalho, escola, inglês, natação, pilates, e vai colocando ali. Alemão, javanês. Chega um momento que a estante não cabe mais esse livro. Ela tem uma capacidade. E aí você tem que transferir livros que não deveriam estar naquela estante para uma outra estante. A estante do descanso. Você começa a transferir coisas que não cabem no tempo certo
para um outro lugar que não é apropriado para elas. Nós acumulamos atividades. Nós caímos na tentação e na ilusão do mundo de que pessoas ocupadas são pessoas bem-sucedidas. Nós trabalhamos além da conta. Nós ocupamos o nosso tempo além da conta. E isso é pecado. Isso é pecado. Pastor, mas não tem, se eu não fizer isso, eu perco o meu emprego. O mundo não vai lhe ajudar nisso. O mundo é o Egito. Qual era o princípio do Egito? Bote esse povo para trabalhar. Ocupe esse povo. Não deixe ele respirar, não deixem eles descansarem. Meus irmãos, nós temos, pela graça de Deus, o poder para administrar as nossas vidas. Quem dorme aqui às 10 horas da noite? Normalmente. Uma pessoa só. Quem precisa dormir além disso, quem precisa passar das 10 fazendo outros trabalhos? Nós dormimos pouco. Nós geralmente acordamos às 5 horas da manhã. E voltamos nesse ciclo o tempo todo, ocupamos dia após dia. Não temos tempo com filhos, não temos tempo com a esposa, com o marido, nós não temos tempo com as pessoas importantes. E também não temos tempo para Deus. E quando nos falta a semana dada para o trabalho, nós ainda comprometemos o domingo. Porque estamos assumindo mais atividades e responsabilidades do que realmente cabe naquele tempo que Deus nos deu. Isso é pecado. Isso é pecado. Uma outra coisa, procrastinação. Procrastinação. Você conhece aquele ditado? Não faça amanhã. Como é que é? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. O procrastinador fala assim: não deixe para amanhã, não faça amanhã o que você pode fazer depois de amanhã. Porque muitas vezes o nosso trabalho não cabe, nós não conseguimos concluir a nossa obra no tempo certo, porque adiamos ela para um tempo futuro. Dizem que brasileiro tem esse vício, essa mania. É um pecado, é a falta da responsabilidade com o tempo que Deus nos deu. Lembre-se, uma das aplicações da semana passada o tempo é santo. Deus criou o tempo para que nós o glorifiquemos no tempo. Se nós somos procrastinadores, que levamos sempre o que temos que fazer para um próximo momento, nós nunca conseguimos concluir. E quando chega o deadline, o tempo limite, nós usufruímos todo o tempo que nós temos naquela loucura para fazer em um dia o que deveria ter sido feito em 3 meses, 4 meses, um semestre. Uma faculdade inteira, a pessoa quer resolver, às vezes, em um período. A procrastinação nos impede de realizarmos a nossa obra completa no prazo que Deus nos deu para fazer. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra. O que mais? Preguiça. Preguiça. Meus irmãos, a preguiça é um dos pecados mais criticados na Bíblia. O livro de Provérbios tem 2 pecados que ele trata melhor. Quais são os 2? Adultério e preguiça. Olha só Provérbios. Parece até engraçado o que Salomão fala sobre o preguiçoso. Só vou dar um exemplo de Provérbios. Provérbios 26, 13 a 16. Veja como é que é o preguiçoso. Diz o preguiçoso: um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Como a porta se revolve nos seus gonzos, nas suas dobradiças, assim o preguiçoso no seu leito, fica fritando de um lado para o outro. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de a levar à boca. Mais sábio é o preguiçoso aos seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem. O preguiçoso é uma figura.
é um mestre em dar desculpas. Por que você não fez isso? Tem um leão lá na rua, tem um leão que está querendo me devorar. Eu não posso sair de casa agora, tem um leão lá. O que você está fazendo? Estava dormindo, descansando, quero evitar a fadiga. E nisso tudo ele acha que ele é sábio. Ele acha que é mais sábio que todo mundo. Há um ditado popular que diz que o mal do esperto é pensar que todo mundo é trouxa. O mal do sabido é pensar que todo mundo é trouxa. E assim é o preguiçoso. O preguiçoso, ele não se recusa a trabalhar diretamente. Ele dá desculpas para não fazer ou uma justificativa porque não fez o trabalho que lhe foi confiado. Outro texto de provérbio diz que a pior coisa do mundo é você pedir para um preguiçoso fazer alguma coisa. Ele procrastina, ele inventa desculpa, ele manda outro fazer, e se fizer, por força, ele faz mal feito. Um preguiçoso, ele nunca consegue terminar a sua obra. Ele tem sempre alguma coisa para fazer, simplesmente porque ele não faz nada. Isso é pecado. É por isso, meus irmãos, que pais precisam ser diligentes em observar isso nos seus filhos. Se eles são preguiçosos, se eles são morosos no que fazem, as simples tarefas de casa, quando são adiadas, quando não são feitas, isso revela o que está no coração. Isso vai ser transferido para o trabalho. Isso vai causar dificuldades para esta criança ou este adolescente, esse jovem, assumir suas responsabilidades, se ele vier a assumir alguma responsabilidade. Porque a moda agora é cabra de 40 anos em casa, comendo com o pai e com a mãe. Essa é a moda de hoje. Então, observe muito bem isso. Isso é um pecado. E quando nós não conseguimos fazer a obra nos 6 dias, comprometemos o descanso. Mais uma coisa. Não dizer não. É o complacente. Você pode fazer isso para mim? Posso. E agora? Você pode? Posso também. Eu posso. Pode assumir mais isso? Posso. E no final de contas, você assumiu mais responsabilidade do que pode dar conta. E não vai fazer nada direito. Embora isso possa ser o tal do bonzinho, e nós sabemos que o bonzinho só se dá mal, isso pode esconder alguns pecados. Uma pessoa que não sabe dizer não, talvez seja uma pessoa que tema os homens. Ele não quer se desgastar, ele não quer tomar uma bronca, ele não quer ser mal visto. Então ele sempre diz sim. Pode ser alguém que queira aprovação, ou alguém orgulhoso. Se eu disser que eu não vou fazer, porque talvez eu não saiba fazer, então eu vou assumir. Isso vai lhe impedir de fazer seu trabalho no tempo certo. Perda da mentalidade peregrina é uma outra coisa. O que eu quero dizer com isso? A queda trouxe para nós a ideia de que nós temos que conquistar a terra e nos estabelecermos nela. E como é que nós fazemos isso? Por meio do nosso trabalho. Por meio do trabalho nós adquirimos riquezas, nós galgamos posições, nós temos conforto, tal, essas coisas todas que o trabalho traz. E aí nós pensamos, aquela mentalidade de que o trabalho é redentor. Se eu trabalhar e trabalhar e trabalhar, eu vou conquistar tudo, vou me estabelecer e eu mesmo vou prover descanso para mim. Não nos esquecemos, é que Deus não nos chamou para nos estabelecermos na terra. Deus nos chamou para peregrinar. Deus nos chamou para ir adiante e só encontrar descanso nele. A perda da mentalidade peregrina. E sabe, quando você não lembra do dia do Senhor, você está também esquecido de que haverá o dia do Senhor. Quando o dia do Senhor não é o seu anelo, quando você está tão envolvido em seu trabalho que compromete o dia do Senhor, você simplesmente está se esquecendo de que há algo além daquele dia, mas que há o dia do Senhor, porque esse dia do Senhor aqui anuncia a escatologia, o dia que Cristo voltará. E é justamente esse último ponto aqui, porque nós não nos lembramos do dia do Senhor.
Nós começamos a nossa semana com os nossos planos. Alguns aqui disseram que tem trabalho da semana passada para ser realizado na semana que vem. E certamente a sua cabeça está ocupada com isso até agora. Você deve estar pensando, tem aquele relatório, tem aquilo que eu não fiz ainda, tem aquela pessoa para ligar. Amanhã, quando eu chegar na empresa, a primeira coisa que meu chefe vai dizer é, cadê aquele negócio? E você está aqui. Você só pensa, nós só pensamos, só agendamos as nossas atividades profissionais. Quem aqui começa a semana a dizer assim, mais uma semana eu tenho que me preparar para o dia principal, o centro da vida, o dia da adoração? Tem nos programinhas de agenda, eles dão a opção. Quando começa a semana, né? Quando é que começa a semana? No domingo. Mas, para quem é muito ocupado, a semana começa na segunda. É o primeiro dia da semana. Para o Garfield, é o pior dia da semana, o dia mundial da preguiça. O domingo não é central. Na verdade, o domingo para nós se torna uma interrupção. Porque eu tenho tanta coisa para fazer. Pô, mas amanhã é domingo. Amanhã não abre nada. Amanhã não tem o que fazer. Amanhã eu vou perder tempo. Não é assim? Ou estou falando alguma bobagem? Nós mudamos o tempo da forma como Deus o organizou, para que nós tenhamos felicidade e glorifiquemos a Ele. Nós não lembramos. Talvez por isso que o mandamento seja, lembre-se do dia do sábado, para o santificar. Ou seja, eu tenho que preparar tudo para que no dia de sábado eu esteja pronto para o Senhor. Porque não adianta apenas você vir para a igreja. Não é essa a questão. Não é a questão de você faltar ou não os cultos porque está fazendo outra coisa. A questão é que você tem que vir para cá com a sua mente íntegra, sem outras pendências, sem outras coisas concorrendo em seu coração, sem outras preocupações. É o momento apenas de olhar para Deus. Eu não sei se vocês conhecem uma música do Logos. A gente canta no culto doméstico lá em casa e fala assim, minhas mãozinhas, assim bem juntinhas, são para falar com Jesus. E bem quietinho eu fecho os olhinhos e penso, só penso em Jesus. E eu fico pensando assim, quantos de nós aqui está aqui com essa atitude? Penso, só penso em Jesus. Talvez muitos aqui já estão incomodados porque passamos um pouco da hora. E tem outras coisas para fazer. Essa relação profana com o tempo, onde nós colocamos mais trabalho do que nós podemos realizar, dentro do tempo que Deus nos deu, e desconsideramos completamente que o Senhor tem um dia que Ele pediu para Ele, que é dele, exclusivamente para Ele, o dia do Senhor. O que nós precisamos fazer? Repensar a nossa atitude com o tempo. A nossa atitude com o nosso trabalho. O trabalho é para a glória do Senhor. E se ele não é feito da forma como Deus ordenou, se os pecados estão impedindo-nos de realizar o trabalho de forma diligente e excelente, nós estamos pecando contra Deus. E precisamos nos arrepender disso. Jesus é o trabalhador excelente. Em João 17,4, para nós encerrarmos, e você ter o parâmetro da perfeição que devemos imitar, o Senhor Jesus Cristo, em sua oração sacerdotal, diz o seguinte, olha que expressão extraordinária de Cristo. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra, o trabalho que me confiaste para fazer. Como é que Cristo glorificou a Deus? Com o seu trabalho,
O que Adão não fez, Cristo fez. Ele terminou a sua obra que lhe foi confiada, e com isso ele glorificou a Deus. Qual foi a obra de Cristo? Cristo recebeu de Deus o mandato de ir à cruz, morrer em nosso lugar. E Cristo não foi um procrastinador. Quando nós olhamos o ministério de Cristo, o que nós vemos é a sua diligência em cumprir o que estava dito a respeito dele. Ele estava sempre numa urgência de fazer a obra. Ele diz: a comida e a bebida que eu tenho é fazer a vontade do meu Pai. Várias vezes ele falou: vamos, levantemos daqui, vamos para Jerusalém, é o tempo de se realizar o que eu tenho que fazer. Ele nunca fugiu da sua obra. Um trabalhador diligente, um trabalhador excelente. A sua última frase foi: está consumado. Eu fiz tudo. A minha obra como Redentor está completa. O que isso tem a ver com a minha relação com o trabalho? Já parou para pensar o que a cruz tem a ver com a sua relação com o trabalho? Você é um cristão. O que é um cristão? Um imitador de Cristo. Onde é que as pessoas veem Cristo? Em mim e em você. Nós somos a ilustração do nosso Redentor. Nós somos seus representantes, seus embaixadores. E como isso afeta a minha relação com o meu trabalho? Minha relação com o trabalho e a forma de realizá-lo servem para ilustrar a cruz. Você imagine o seu patrão boquiaberto com a excelência com que você desempenha o seu trabalho. Imagine o seu patrão comentando com outros a respeito de você, o trabalhador diligente que você é, como você é cumpridor das suas tarefas, como você é organizado, como apesar de você ter princípios, você cumpre tudo aquilo que lhe é ordenado fazer. Digamos que você tem a oportunidade de falar com o seu patrão e dizer para ele que você faz assim, porque, em primeiro lugar, Cristo fez a sua obra completa e é por isso que você é salvo. E você tem a obrigação de fazer a sua obra completa com diligência, porque você imita Cristo. A sua forma de trabalhar, ela pode ser um instrumento de redenção. Ela pode ilustrar a cruz de Cristo. É por isso que precisamos ser diligentes e excelentes no trabalho que nós fazemos. Não podemos fazer de qualquer coisa. Então, renove sua visão sobre o trabalho. Não saia daqui pensando: amanhã, segunda-feira, o dia de eu glorificar a Deus por meio do meu trabalho. Seja você dona de casa, seja você mãe, seja você um grande empresário, diretor de uma empresa, seja você trabalhando onde você quer trabalhar. Glorifique a Deus, faça com excelência. Renove sua visão, é uma bênção trabalhar para o Senhor. Arrependa-se de pecados que impedem que você realize o seu trabalho com excelência. Você é preguiçoso? Arrependa-se disso. Você é um procrastinador? Arrependa-se disso. Você tem acumulado trabalho, mais do que você pode realizar? Arrependa-se disso. Dimensione bem as coisas. Arrependa-se de pecar no seu trabalho. Finalmente, imite a Cristo. Amanhã, quando eu entrar nas portas da minha empresa, ou quando eu assumir o controle do meu fogão e da minha pia, eu vou imitar a Cristo. Eu vou ilustrar a cruz. Eu vou completar a minha obra para a glória e honra do meu Redentor. Amém?